Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, você já tem o tema do seu encontro, né? Você já sabe aí a leitura, então você já tem aí o tema casando com a leitura. E agora a gente vai sim começar a preparar, né? No caso aí, a montar o nosso encontro, tá? E o primeiro passo que a gente tem é o ver, né? Então o ver vai ser aí o primeiro passo que a gente vai ter para a gente montar o nosso encontro, tá? E aqui no caso tem um desenho, né? No caso do menininho aqui com uma lupa, né? Então, para lembrar essa questão aí do ver, né? E quando a gente trabalha o ver, né? Ele é o primeiro passo do nosso encontro. Então, no link, né, na descrição desse vídeo, você vai ver que tem aqui uma folha dessa, tá? Que é o método ver julgar, tá? A gente costuma falar ver julgar, mas depois vocês vão ver que o julgar ele acabou meio que mudando de nome, virou aí iluminar, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Mas primeiro passo, né, no caso aqui que a gente tem, depois que eu já sei o tema, né, do meu encontro, é o ver, tá? E o ver, né, eu gostaria de mostrar esse desenho para vocês aqui, tá? Então a gente tem um personagem aqui que é o Bob Esponja, tá? Acredito que acho que uma grande parte conhece, né? E a gente tem aqui um arco-íris em volta do Bob Esponja, tá? Por quê? Porque eu gostaria que vocês tivessem, né, esse pensamento, tá? Mas por que eu coloquei aqui o Bob Esponja, né, no caso com arco-íris, né? Para quem já viu o desenho do Bob Esponja, né, tem alguns episódios que o Bob Esponja fala assim, que você tem que usar imaginação, né? E quando ele faz esse imaginação, né, ele tem essa questão do arco-íris, né? Quer dizer, através da imaginação surge o arco-íris, ou seja, vai surgir o que você quiser da sua cabeça, tá? Então, o ver, você tem que pensar nisso, né? Você tem que usar a imaginação. Por isso que eu coloquei aqui esse desenho do Bob Esponja para explicar pra gente. Então, o ver, o que é? É sempre o primeiro passo a ser feito, né? E ele deve partir da realidade dos catequizandos, ou seja, de uma experiência, né? E aqui você vai usar a criatividade, por isso que eu coloquei aqui o Bob Esponja, né? Você vai usar a sua imaginação, né? E o ver, gente, ele pode ser qualquer coisa que você queira, tá? Pode ser, por exemplo, um filme, pode ser uma dinâmica, pode ser uma conversa, pode ser uma brincadeira, pode ser uma música que você colocou, pode ser um teatro, né? Então, qualquer coisa, né, você pode usar no ver, né? Pode ser, vamos colocar assim, você fala, nossa, mas uma coisa louca, pode ser, né? O que você quiser você pode fazer aqui no ver. O que você tem que ter em mente é que, lembra que você já pensou na leitura, né? No caso lá, quando você for montar o tema, né, você foi ver o tema do seu encontro, você já tem a leitura. Então o que importa é você depois conseguir fazer a ligação do que você viu aqui no ver com a leitura que você vai fazer, tá? Então assim, pode usar a imaginação sem medo, tá? Mas daí, no caso, depois, assim, você sempre tem que conseguir fazer a ligação. Então a ideia é que no decorrer do encontro, depois você volte naquilo que você viu no ver, né? E você fala, olha, lembra que a gente viu tal coisa? Lembra que a gente nesse teatro foi mostrado assim? Ou ó, na brincadeira a gente fez tal coisa? Então você sempre tem que estar voltando no ver, tá? Para que eles consigam fazer a ligação, tá? Um ponto importante, né? O encontro de catequese, ele não necessariamente tem que começar e terminar no mesmo dia, pum, né? Às vezes, se de repente você perceber que o ver está dando resultado, seus catequizandos estão ali, vamos colocar assim, devolvendo o conteúdo para você, né? Você pode de repente até estender mais. Então você poderia, por exemplo, fazer um encontro inteiro só com o ver. Nossa, mas eu vou perder um encontro inteiro só no ver? Sim, porque daí no próximo encontro você fala, lembra que semana passada a gente fez tal coisa, assim, assim, assado? Então eles vão lembrar daquela conversa, ou daquilo que foi visto, né? E daí daquele ponto em diante você continua, tá? Então você pode, em alguns casos, particionar. Geralmente, né, a gente começa o encontro e termina tudo numa paulada só, mas, né, não tem problema particionar, tá? Então, se estiver dando resultado, você pode estender o ver mais tempo, tá? E o ver, ele é muito importante porque quanto mais você trabalhar no ver,
quanto mais vamos colocar assim, os seus catequizandos te derem retorno, né, daquilo que você está vendo, mais, vamos colocar assim, o encontro vai ser, vamos colocar assim, divertido e mais eles vão conseguir assimilar aquela informação que você está dando, tá? Então, quanto mais for trabalhado o ver, melhor vai ser o aproveitamento, tá? E a gente tem que lembrar que o método catequético, ele trabalha com uma coisa que a gente chama aí de fé e vida. Então, o ver, ele diz respeito à vida. Então, por exemplo, se você vai mostrar um filme, cada criança vai ter, de repente, assim, um sentimento, uma análise daquele filme. Se você mostra uma música, cada um deles vai ter ali um sentimento, uma música a respeito daquela música, né? Se você pega, por exemplo, uma brincadeira, uma dinâmica, né? Cada um deles ali vai, de repente um consegue fazer, outro não consegue, né? Um ganhou, outro perdeu, né? Então, percebo que tem retorno diferente, né? E cada catequizando vai te dar ali uma posição diferente, tá? Então, a ideia do ver, tá? É que você, dentro do seu tema, você use a imaginação, tá? Para você fazer o que você quiser, mas que depois vá fazer sentido durante o seu encontro, tá bom? Então, é isso, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.